recorrente. Recorrente pessoal de Cabedelo. Doutor Alexandre Soares de Mello. Isso. Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental. Senhor presidente Alexandre Soares de Mello, OAB 11.512, falo em nome do Diretório Municipal do PSOL em Cabedelo. Senhor presidente, eminentes juízes eleitorais, corpo técnico desta casa, eminentes advogados aqui presentes, a quem saúdo o decano, doutor Johnson Abrantes. O recorrente vem tratar especificamente nesse processo a respeito de uma prática já de muito tempo extirpada da legislação eleitoral, que é a conhecida utilização dos chamados outdoors, né, em campanhas eleitorais. Mas antes, porém, antes de entrar na discussão propriamente do recurso e dos motivos que nos trazem aqui na tribuna hoje para provocar esta corte no que diz respeito à mudança da sentença de primeiro grau, a parte gostaria e entende que é na sustentação oral o momento de se externar insatisfações com a instrução do processo no primeiro grau. E aqui relato 3 situações que, ao sentir do recorrente, merecem a atenção de Vossas Excelências. A primeira delas diz respeito à necessidade urgente do juízo eleitoral ficar atento aos excessos em um período de campanha. Notem, Vossas Excelências, que o juízo eleitoral, diferentemente de qualquer outro juízo, ele tem a capacidade de adotar o chamado poder de polícia, né? E aqui estamos diante de uma propaganda antecipada, sim, e irregular, sim, que caberia perfeitamente ao juízo singular chamar o feito à ordem, né, e determinar a retirada dessa propaganda num prazo de 48 horas. Se não fizesse o juízo, deveria, por dever legal, ter feito o representante do Ministério Público na cidade de Cabedelo, e o que vimos lá nada mais foi do que um silêncio fúnebre em relação a esse episódio. Afinal de contas, estamos tratando aqui da divulgação de 8 outdoors. 8, não apenas um, 8 outdoors. Esse é um primeiro ponto de insatisfação do recorrente no que diz respeito à instrução processual. Uma outra questão não menos relevante, senhor presidente, diz respeito ao momento em que o juízo determinou as providências ao oficial eleitoral para verificar se aquela propaganda eleitoral irregular e extemporânea ainda estava mantida nos outdoors da cidade. E veja que da autuação da representação eleitoral até o momento em que efetivamente houve uma providência, um impulso de Sua Excelência no que diz respeito a determinar o oficial a diligência, já se transcorreram aí 5 dias, tempo suficiente, inclusive para encerrar o contrato de publicidade e fazer com que o candidato aqui recorrido retirasse as propagandas irregularmente feitas. Esse é um ponto não menos relevante. Mas um terceiro que causou perplexidade, inclusive motivou o peticionamento por parte desse advogado, ainda na fase de instrução, diz respeito a um despacho de Sua Excelência, juiz de primeiro grau, que determina, após a interposição do recurso e a apresentação das contrarrazões por parte do recorrido, né, determina que o Ministério Público vá aos autos ao Ministério Público para que o Ministério Público apresente contrarrazões. Ora, Excelências, todo mundo sabe que o Ministério Público funciona nesse processo na condição de custos legis, que não é parte no processo e, portanto, não cabe ao Ministério Público local, não caberia interpor contrarrazões ao recurso manejado. Eu trago essa questão e ressalto que ela não é menos importante, né, nesse conjunto de insatisfações do recorrente, porque desse despacho até a vinda do processo à Corte Eleitoral foram-se aí 10 dias. Né? E 10 dias, Excelências, num processo eleitoral é muito tempo. É muito tempo. Então, essas são as questões preliminares que o recorrente gostaria de manifestar, entendendo que esse é o local, sim, por excelência, para fazer esse tipo de manifestação. Me detenho agora especificamente aos pontos que traduzimos no recurso eleitoral, que autorizam caminhar num sentido diferente daquele que foi consignado na sentença. Veja, o período eleitoral em Cabedelo, ele foi iniciado, né, da propaganda eleitoral em Cabedelo, por força do que diz a resolução 25 de 2018 dessa casa, somente a partir do dia 24 de janeiro.
é a inteligência que se extrai lá do artigo 11º da resolução dessa casa. Portanto, a propaganda eleitoral para as eleições suplementares de Cabedelo se iniciariam somente depois das convenções, depois de deferidos os registros de candidatura, no dia 24 de janeiro. Qual não foi a surpresa do PSOL, que teve participação nesse processo eleitoral, com candidatura própria, de ver, no dia 28 de dezembro, portanto, um mês antes de iniciar o período da propaganda eleitoral, a divulgação de, no mínimo, 8 outdoors espalhados pela cidade de Cabedelo, e aqui vale um registro, nós estamos falando de um município cuja extensão territorial é diminuta, né? É uma cidade grande e forte economicamente, mas que a sua extensão territorial é diminuta. Portanto, a divulgação de 8 outdoors, aí sem entrar ainda no mérito sobre o conteúdo desses outdoors, a divulgação pura e simples de 8 artefatos dessa natureza, doutor Sérgio, causa inequivocamente um grande impacto eleitoral e desequilibra o pleito, inegavelmente. Pois bem, esses artefatos foram utilizados pelo candidato recorrido a partir, no mínimo, do dia 28 de dezembro, portanto, fora do período da propaganda eleitoral. Mais que isso, foi utilizado de forma absolutamente ostensiva e com mensagem caracterizadamente subliminar. Vejam, Vossas Excelências, que constava expressamente no artefato a seguinte mensagem: o melhor ainda está por vir. Parabéns, Vitor Hugo, o melhor ainda está por vir. Eu fico aqui a imaginar, senhor presidente, eminente representante do Ministério Público, cujo parecer o recorrente se acosta integralmente. Vossa Excelência lança luzes no seu parecer a respeito do melhor direito a ser aplicado aqui no caso concreto, mas eu chamo a atenção de Vossas Excelências que o candidato recorrido não estava, nos dias 28 de dezembro do ano passado, ele não estava se candidatando a uma vaga na Seleção Brasileira de Futebol. Ele tampouco esperava ser alçado à condição de arcebispo do estado da Paraíba, nem tampouco pleiteava um cargo nesta corte. De forma muito objetiva, ele tinha uma pretensão, que era se efetivar na cadeira de prefeito da cidade de Cabedelo, e, portanto, esse anúncio, senhor presidente, eminentes juízes eleitorais, não comporta outro tipo de avaliação. Qual seria, então, a intenção do candidato? Ostensivamente divulgar 8 artefatos publicitários que de há muito tempo a legislação eleitoral já extirpou das práticas eleitorais pelos efeitos nocivos, né, e de desequilíbrio na disputa que a utilização inadvertida desse tipo de instrumento provoca, né? De há muito tempo. Aí vem o candidato, se utiliza no poder, né, no exercício do cargo, se utiliza de 8 artefatos, 8 porque foi o que o recorrente conseguiu contabilizar. Né? Não estou aqui afirmando que são 8. 8 é o que tem registro nos autos. Né? Certamente haveria mais publicidades e que não foi a tempo e modo suficiente contabilizar. Mas o fato é que no exercício do cargo lança mão de 8 artefatos que há muito tempo a legislação eleitoral extirpa das práticas eleitorais, né? E consegue, ainda a despeito de conter expressamente mensagem subliminar na mensagem, e mais do que isso, uma fotografia colocada em tamanhos próprios, né, do meio utilizado para a promoção pessoal. E aí Vossas Excelências hão de convir que, poxa, se eu estou aqui falando de utilização de um outdoor que não tem fotografia, de repente o cenário é outro. Mas eu queria provocar a Corte, inclusive aqui da tribuna, trazer um argumento que não foi possível traduzir nos memoriais que deixei nos gabinetes de Vossa Excelência, mas que, matutando durante o final de semana, me ocorreu. E eu confirmei uma informação útil e de grande relevância aqui para o deslinde dessa questão, que é que o candidato não se utilizou somente da fotografia, né? Não fez lançar apenas a fotografia. Doutor Carneiro, a fotografia que consta no outdoor é rigorosamente a mesma que o candidato se utilizou para a urna eletrônica. E foi a fotografia que foi a base da sua propaganda eleitoral. Esse argumento não está na representação porque é um fato superveniente, né? A alimentação da urna eletrônica só se deu depois. A representação foi protocolada de 9 de janeiro.
né? Esse fato só se deu depois. A endossar aquilo que eu estou aqui sustentando da tribuna, qual era a finalidade do candidato ao expor maciçamente seu nome e sua fotografia em 8 outdoors espalhados pela cidade, né? Com mensagem subliminar. Um minuto apenas, Excelência, para concluir. Mais do que isso, a Corte Eleitoral da Paraíba tem um precedente recente, inclusive da relatoria do eminente juiz eleitoral, doutor Antônio Carneiro, quando na campanha presidencial do ano passado, né, denegou a segurança em sede de mandato de segurança, né, em que um candidato, em que um eleitor de um candidato a presidente da República... Respeitosamente, citar o número do precedente. Pois não. Em razão do exaurimento do prazo regimental. Perfeito. Me refiro ao mandato de segurança 06.013, dígito 94, de 2018. É esse precedente. Lembrando que o TSE também deu uma guinada na sua jurisprudência em relação a esse assunto. Peço unicamente, senhor presidente, pelo provimento integral do recurso e a aplicação da multa no seu patamar maior em razão da multiplicidade e da ostensividade das condutas. É o que tem a requerer. Desembargador Frederico.